A ansiedade é o maior sinal que você está fora de um propósito. Frutos não amadurecem da noite pro dia. Todo sucesso prematuro gera homens mimados. A antecipação, ela pode roubar o governo de você. Entende? Então, assim, o pai pode deixar duas coisas pro filho: a herança e o legado. Qual a diferença da herança e do legado? A herança é o que você deixa para alguém, o legado é o que você deixa em alguém. Eu posso estar tendo herança, mas não tendo legado. Porque as pessoas podem brigar pela herança, as pessoas podem roubar a sua herança, mas não tem como tocar no seu legado. A herança é o que você constrói com a sua habilidade, mas o legado é o que você constrói com o seu coração. Entende? As pessoas vão lembrar de você não pela sua herança, mas pelo seu legado. Então, quando você antecipa, você pode estar forçando um amadurecimento. Ele pegou a herança, não sei quanto que o pai deu a ele, mas é engraçado. Eu admiro o pai dele que não reteve, porque o pai entendeu o direito do filho, já que você quer. Ou seja, o pai pode estar te dando coisas que você está pedindo agora, mas que você não está pronto para governar amanhã. Entende? Toda bênção tem um peso, né? Toda entrega do pai tem um peso. Só que a questão é saber se você tem maturidade para suportar o peso que você está querendo. Tem um texto lá de Lucas que os discípulos saíram para pescar, passaram a noite inteira e não conseguiram pegar nada. Quando eles voltaram para a praia, Jesus entrou no barco deles e eles voltaram para o mesmo lugar de decepção. Só que agora, primeira vez eles foram sozinhos. Segunda vez Jesus voltou com eles. Jesus virou e falou assim, lança a rede. Mas eles lançaram a rede a noite inteira. Aí eu imagino Jesus, a primeira vez que vocês lançaram eu não estava, agora eu estou. Uma coisa é lançar a rede sem ele, outra coisa é lançar a rede com ele. Quando eles lançaram a rede, que puxaram, veio um monte de peixe, a Bíblia diz que a rede começou a rasgar. Por que a rede começou a rasgar? É porque eles queriam uma grande pesca, mas não tinha estrutura para suportar o peso dela. Então, nós começamos a nos perder quando nós recebemos coisas que nós não estamos preparados para aquilo. Então, todas as vezes que Deus traz algo para sua vida, não é para te dividir, é para te completar. Se Deus está trazendo algo para sua vida, tem um propósito muito extraordinário nisso. E eu preciso entender, porque senão eu posso estar recebendo coisas eternas, mas viver como se fosse coisas momentâneas. Não confunde. Existem coisas que Deus dá para você hoje que não é só para você viver só hoje, né? O caminho é mais importante que o destino. Você pode saber do destino, mas se você não conhecer o caminho, você nunca vai chegar lá. Então a questão não é saber se o caminho é longo, a questão é saber se o caminho é certo. Agora, eu como irmão preciso entender que Deus não tem filhos prediletos, entende? Mas quando mais você se arrepende e você se entrega à paternidade, você recebe coisas eternas, coisas preciosas. Então, o irmão simplesmente está numa sala de aula e ele vai ter que aprender a lição que o outro irmão está ensinando para ele. Ao invés dele celebrar o retorno, poxa, ele fica tão invocado que ele fala assim com o pai, esse teu filho. Ele não fala meu irmão, ele fala esse teu filho, porque ele ficou chateado só porque o pai fez uma festa e deu um bezerro cevado, que era um bezerro de 7 anos. Ou seja, eu sempre estive contigo, sempre fui fiel a ti, nunca errei, e agora esse meu irmão, esse teu filho, né? Ou seja, então ele estava chateado porque o pai fez um banquete para ele. Se eu não aprender a celebrar as suas vitórias, eu não estou pronto para as minhas conquistas. Deus é capaz de prosperar você só para instigar em mim coisas que estavam paradas. Deus pode usar o seu sucesso para apertar um start em mim, cara. Entende? Ele é capaz de fazer com que você seja promovido para me arrancar da minha zona de conforto. O irmão não entendeu a lição. Por quê? A questão não tem a ver se o irmão está recebendo o bezerro ou se o irmão está recebendo a festa. A questão é saber se o irmão está de volta. A mesa está completa. Estou trazendo ele de volta para a comunhão. Ele não está só. E detalhe, ele se afastou do pai, mas o pai nunca se afastou dele. Que você pode estar longe, ele continua sendo pai, né? Quem não pode celebrar o retorno do irmão não pode ser chamado de irmão. Porque a mesa da paternidade, quando esse filho pródigo sai de casa, a Bíblia diz que ele gastou tudo, absolutamente. Ou seja, ele não tinha governo sobre aquilo que recebeu. Então, ele começa porque decisões definem destinos. Destinos são definidos por decisões. A questão não é saber se você tem muitas sementes. A questão é saber se você dá destino para cada uma delas. Se você não souber direcionar o que você recebeu, você se perde. Então, ele saiu, foi gastando tudo que tinha, que a vida não é só hoje, né? Existem 2 dias no ano que você não pode produzir nada. O ontem que é passado e o amanhã que é futuro. Você só pode produzir hoje. Você pode planejar para amanhã, mas produção começa agora. E aí, depois que ele gasta tudo, ele vai tentar recomeçar a vida. Só que onde ele tá querendo recomeçar a vida? Não é perto do pai. É perto de um homem que tinha muitos porcos. E pro judeu, porco é sinal de maldição.
O judeu não come carne de porco. O que eu aprendo? Essa distância dele do pai fez ele aproximar dos porcos. Lugar de maldição. E aí o texto diz que ele começa a trabalhar para um cara. Eu não sei se ele vai receber salário. E aí a Bíblia diz que ele desejou comer da comida dos porcos. Ele não comeu, mas desejou. E o que é o desejo? É você aplacar toda a sua vontade, todo o seu ego. Simplesmente não querer. Você já viu porco comer na mesa? Porco não come na mesa. Porco come no chão. E filho? Filho não come no chão. Filho come na mesa. Qual é a ideia do inimigo? Te arrancar da mesa para fazer você comer no chão. Qual é a ideia do pai? Te arrancar do chão para fazer você voltar a comer na mesa. Ou seja, você está no lugar errado. Então, como eu não posso produzir? Você não pode produzir quando você é a pessoa certa querendo fluir no lugar errado. Deus não te chamou para funcionar, Deus te chamou para fluir. Nem tudo que funciona flui, mas tudo que flui funciona. Ele estava querendo comer da comida dos porcos. Sabe o que é o mais profundo aqui? É que não eram os porcos que estavam no ambiente dele, mas era ele que estava no ambiente dos porcos. O problema não é você estar no lugar, o problema é quando o ambiente está em você. Não permita que o ambiente que está em sua volta contamine o seu interior, mas permita que aquele que transformou o seu interior contagie o ambiente onde você está inserido. Ele está no meio dos porcos, mas não se tornou um. E caindo em si. Ele não caiu nos outros, caiu em si.